Esse filme eu sempre recomendo assistir, nessa turma aí de Estruturação 2, para poder recolher esse personagem histórico do performer virtuose e a importância social dele num período imediatamente anterior ao período que nós vamos estudar. O Farinelli é uma espécie de popstar da época dele, ele é um personagem histórico mesmo, ele realmente existiu. Esse filme tem, ao que consta, ele é bastante romantizado, principalmente na relação dele com o irmão, e a relação dele com o Handel também, né? Mas isso aí tem a ver com o formato de filme. Mas é um personagem histórico, ele realmente existiu, realmente foi importante e era reconhecido como um dos maiores performers da Europa. Existe uma série de questões que vocês levantaram que são muito, muito importantes para a gente refletir sobre o papel do performer nesse período. A questão dos castrati, né? Valia a pena você cometer um ato de violência desse nível, naquele momento, se fosse para ter, né, para produzir, para criar um músico, performer, virtuose, capaz de fazer aquilo que o Farinelli fazia. Né? Você vê, a gente fica chocado com esse ato de violência, mas numa situação, naquele período, naquele momento lá, o que estava prometido para a pessoa que fosse capaz de superar aquela barreira da mutilação e conservando as suas qualidades musicais, né, de timbre vocal, principalmente, era algo que valia a pena. Você vê o quão intenso era o fetiche pelo performer. Eita, peraí, que tem alguém com dificuldade de entrar na sala. Eita, peraí, tem um negócio estranho acontecendo aqui. Vamos ver se dá certo agora. Bom, aí eles criam essa história, né, entre ele e o irmão mais velho, que é um compositor, vocês viram que é um compositor medíocre, e que coloca toda a carreira dele em função dos êxitos do irmão. No final do filme, lá pelo final do filme, se descobre, como o Kaline falou, que ele está por trás da castração do irmão, e que praticamente ele estava cuidando da própria situação, da própria carreira quando ele fez isso. Né? Ele produz um dos maiores performers da história da Europa, mas tendo como objetivo se tornar um dos maiores compositores da Europa também. Ele achava que com um performer daquele à sua disposição, e o elo fraterno garantiria isso, né, ele conseguiria êxito no projeto artístico dele. No decorrer do filme, essa relação de compositor e intérprete ela vai ficando cada vez mais clara, né, mais objetiva. De fato, o performer é um fator de mercado importantíssimo, fundamental. No decorrer do filme, a gente entende que a função de compositor é prestigiosa, né? Você é reconhecido como alguém que escreve música, você é um cara muito bom e tal. Mas não paga as contas. Né? Você precisa, mais do que ser um compositor brilhante, é, você precisa oferecer a um público grande, um público de massa, um espetáculo vibrante, um espetáculo que vale a pena pagar para ver. Então você que não está vivendo exclusivamente da corte, você está sujeito a esse tipo de demanda. Né? Você precisa cumprir essa demanda social, senão você não consegue avançar na sua carreira, você não consegue sobreviver. E o filme deixa bem claro essa dependência do compositor em relação ao performer. E não a qualquer performer. O performer é virtuoso, né? O virtuose.
E os castrati estavam entre as figuras mais raras do sistema, né? Mais difíceis de obter. Quando um grande castrati ia performar, você lotava uma sala, todo mundo queria ver. Eu imagino que bem-vindo, Alex. Eu imagino que não era só uma questão musical, também talvez uma curiosidade sobre aquela figura que era meio andrógena e divina, né, como o Kaline levantou. E existe um fetiche muito grande em relação a ela. De modo que o apoio da narrativa musical, o apoio daquilo que você vai ouvir, dependia muito mais daquilo que o performer é capaz de fazer, do que aquilo que estava escrito na partitura, exatamente. Então você tem algumas formas musicais da época que trabalham o ritornello, por exemplo, aquela ideia de que você vai apresentar uma série de temas, uma sequência temática, e essa sequência temática vai ser repetida, né, logo na sequência. Essa repetição, na verdade, ela dá espaço, cede espaço, para que o músico que está performando coloque alguma coisa de si naquilo, né? Então, esse silêncio na música, essa repetição literal que a gente vê nas partituras, espaços de notas brancas, né, em que há pouco movimento, esses espaços todos eram espaços para a atividade performática. Quanto mais espaço há na sua escritura, mais o performer ali na frente vai poder ornamentar, vai poder brilhar, vai poder improvisar. Então você tinha uma atividade musical baseada numa prática muito mais livre, muito mais dependente da ação performática do que da escritura composicional. Mas como eu falei, o compositor ele não é uma figura inócua, socialmente falando, ele é uma figura relevante, mas ainda não é a figura central, ele ainda não é a figura que justifica, pela sua própria presença, ou pelo seu próprio métier de escrita, um grande público lotando uma sala. Eu vou passar para vocês um texto do Charles Rosen, do livro Sonata Forms, Formas de Sonata. É o segundo capítulo, se eu não me engano. Eu traduzi. Vou passar para vocês, porque ele explica mais ou menos como é que era como é que está constituído esse campo social a partir da segunda metade do século XVIII. Então você entra num novo estágio, digamos assim, da relação entre esses atores sociais e o público, e as estruturas sociais também. A corte, os teatros, né, como eu falei nas primeiras aulas também, né, o compositor ganha importância, ele ascende socialmente, ele vira uma figura central no campo da música. E a ideia de obra musical enquanto algo acabado, algo autônomo, ganha terreno, e finalmente no campo da música você tem como, através do texto musical, você tem como dizer que você tem na mão uma obra de arte, né? Esse formato é um formato muito, muito importante a partir da primeira metade do século XIX para definir os atores sociais, redefinir os atores sociais nesse segundo momento. Mas, nesse momento do qual a gente está falando, que tem a ver com o filme do Farinelli, esses papéis ainda são diferentes, né? Quem vale mesmo, quem é importante é o performer. E aí o autor, o diretor, ele trabalha muito bem isso daí quando ele vai elaborar os diálogos entre Farinelli e Handel. Handel era o maior compositor da Europa nesse momento, e Farinelli era o maior performer da Europa nesse momento. O diálogo entre os dois é um diálogo ativo, né, propositivo, um cutuca o outro. Handel é retratado como uma figura ácida, né, que brinca com a mutilação do Farinelli, mas, no final das contas, ele é dependente de Farinelli. Ele é um compositor brilhante,
gostaria muito que as músicas dele fossem cantadas por aquele brilhante performer, mas o vínculo de Farinelli com o irmão, o vínculo não só fraternal, mas o vínculo de mercado, né, o contrato entre os dois, era um obstáculo. No final, o diretor faz com que esse obstáculo seja superado pelo desejo de música de Farinelli, desejo de participar daquela coisa fantástica. No final, apesar de não estar muito claro, assim, mas quem ganha no final é o paradigma moderno, é o paradigma mais contemporâneo, que é o paradigma do compositor. Existe um valor na obra de Handel que extrapola qualquer consideração de mercado. Esse é um debate que nós temos até hoje, né? A relação entre mercado e arte. Então, o diretor coloca isso no filme, para que você fique torcendo para o momento de conciliação entre Handel e Farinelli, que acontece no final, né? No clímax musical do filme, né? Não no clímax trágico. E bom, tem outras cenas de Handel sentando lá com o irmão dele, ensinando alguns truques de composição para melhorar a música que o cara estava fazendo. Então você vê que existe um apuro no detalhe da escrita que Handel personifica, e a gente já está acostumado a valorizar esse detalhe de escrita, porque para a gente a obra musical já é um fato consumado, então a gente não consegue enxergar o irmão de Farinelli como compositor, a gente só consegue enxergar Handel como compositor, porque ele é um compositor atento para esse apuro do detalhe, e além de transbordar uma criatividade, né, que o individualiza cada vez mais como sujeito social. O outro não, o outro parece medíocre, porque a maneira dele trabalhar e produzir visa o espetáculo, né, visa o apoio à ação performática, e não a afirmação ou a autodeterminação da obra, que na época não era uma exigência tão grande, tão forte, né? Mas para a gente que está acostumado com esse paradigma do compositor, acaba sendo algo que a gente acaba nem entendendo direito, né? Nossa, como é que esse cara, que é um medíocre, é um bosta, como é que ele quer ser levado em consideração, né? A música dele é ruim, né? Quem vale é o irmão dele fica lá cantando um monte de arabesco, um monte de ornamento, puxa, não tá na cara que ele tem que ser músico de Handel e tal. Bom, a cena mais emblemática, que eu queria que vocês tivessem visto, né? Acho que se desse para mostrar só 5 minutos de filme, teria que ser esses 5 minutos. É um debate entre Farinelli e Handel, no qual Farinelli cospe na cara de Handel. Essa cena do principal performer europeu cuspindo na cara do principal compositor europeu era o que eu queria dizer com esse filme. É que você tem clara aí como é que se dava a hierarquia entre os dois. E assim, cospe na cara dele e ele paga um preço por ter feito aquela piadinha, né, com a mutilação de Farinelli. Porque ele estava administrando, eventualmente, uma sala de concerto que começa a dar problemas, começa a ter um déficit, né, de audiência. Enquanto que a sala do rival, né, do adversário, que era o Pórpora, que, aliás, é um compositor importante também dessa época, mas que provavelmente vocês nunca ouviram falar, mas eu já vi uns CDs para vender do Pórpora, mas assim, mesmo ele não sendo compositor brilhante também, ele tinha Farinelli no seu quadro de músicos. Então, a casa de espetáculos que ele administrava era um sucesso. E a casa de espetáculo a qual estava vinculada a Handel, não. Então, isso também, essa dicotomia, né? Alguém próspero, alguém à beira da falência. Qual era a diferença? A diferença é que esse cara tinha um performance, esse cara não tinha. Não importa que ele fosse Handel. Enfim, eu tô reforçando aqui na minha fala esse desequilíbrio, né? Um desequilíbrio com o qual a gente não está acostumado, ou um equilíbrio, não, um desequilíbrio, né? Que a gente não está acostumado. Geralmente a gente pensa a coisa pendendo para o lado do compositor.
né, e nesse filme eu queria mostrar para vocês que as coisas nem sempre foram assim. Vocês estão todos aí porque eu não estou vendo ninguém.